Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe o vereador Marcos Crispim, do Podemos, corregedor da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Olá, vereador, prazer ter o senhor aqui. Bom dia, Thalita, bom dia aos ouvintes. Prazer todo meu. Vereador, o senhor que foi reconduzido à corregedoria da casa recentemente, né? Ainda que o tempo esteja passando muito rápido, mas recentemente, a gente não conversou aqui no Café com Política depois disso. Como que foi essa volta? Aliás, como que foi essa parada, né? Porque é um tempo que o senhor ficou aí afastado da corregedoria. Como que foi esse processo, até o processo de aceitação, enfim, de depois essa retomada? Olha, um pouco traumática, né? Pela forma como foi, da forma como foi afastado, a meu ver, arbitrária, né? Mas a volta, ela foi aceita assim, pelos pares, devido ao meu posicionamento, a minha conduta enquanto corregedor, enquanto vereador, né, que tenho procurado desenvolver o papel de forma ética, respeitosa, tratando bem a todos e cumprindo bem a função. Arbitrária por quê, vereador? Olha, porque houve uma simulação, né, para me afastar da minha função, né? Os seus ouvintes, você deve se lembrar, eu fiz uma denúncia contra um assessor, né, do presidente, e esse mesmo assessor entrou com um pedido contra a minha pessoa, né, de forma assim, totalmente desproporcional, né? O acusado, né, indo contra aquele que o acusou, sem, assim, anexo nenhum, visto que o BO que eu fiz ainda não foi julgado, né, tá em trâmite. E baseado nisso, entraram para me retirar da minha função, para, ao meu ver, ganhar tempo, né? Para que eu não cumprisse o meu papel. Mas a justiça foi feita, eu fui reconduzido para a minha função e quero desempenhá-la até o fim, né, do mandato da melhor forma possível, respeitando, como disse a todos, de forma ética, sem atropelo, cumprindo a função, assim, de forma que eu possa ficar marcado, não pelas, né, os impercalços que aconteceu, mas pelo trabalho sério e ético. Vereador, quando o senhor traz essa história que esse assessor chegou a negar aquilo que teria sido como denúncia do senhor, né? Que foi o caso da assinatura, que a sua assinatura teria sido forjada no processo que daria início à votação do processo de cassação do presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. O senhor foi procurado pela equipe do presidente da casa? O senhor foi procurado por esse assessor? O senhor foi procurado por alguém para tentar retirar essa denúncia em algum momento? Não houve um tempo e nem fui procurado também. Não, se fosse, não iria retirar. Ficaria algo assim meio que sem nexo, né? Mas não fui procurado não, né? Ao ouvir de algumas pessoas no corredor, em conversas informais, né? Lamentando, mas oficialmente não fui procurado não. A gente conversou com o prefeito de Belo Horizonte, Fágio Numan, na semana passada, e o prefeito, vereador, falou sobre a dificuldade da relação com a casa, né? E trouxe aqui algumas coisas mais específicas, como por exemplo, a trava em algumas pautas importantes para a cidade. De acordo com o prefeito, a Câmara não tem votado aquilo que faz com que a cidade ande, que a cidade consiga progredir. Como é que está essa relação hoje, dentro da casa, com a Prefeitura de Belo Horizonte? Há um grupo, não só o grupo de base, é claro, da Prefeitura, mas há uma tentativa de alguns vereadores de fazer com que, de fato, já pensando no fim do mandato no ano que vem, a gente tem eleições municipais, para fazer com que, de fato, a Câmara consiga conversar com a Prefeitura depois de um momento tão conturbado que foi nos últimos meses? Olha, como você disse, não é a Câmara, é um grupo, conhecido nos bastidores como a família Azevedo. A família Azevedo tem procurado dificultar, né? Eu estava no caminho acompanhando o seu programa, a sua fala, e ouvi a respeito do clima, né? Nós estamos no momento do clima
muito quente. Ontem bateu o recorde histórico para o mês de novembro, a maior temperatura já registrada para um mês de novembro. E nós tivemos aí que foi rejeitado um projeto justamente para cuidar das questões climáticas de Belo Horizonte. E lá, pessoas usaram o microfone para elogiar o projeto, para elogiar a iniciativa do prefeito e, mesmo assim, votaram contra. É algo assim inconcebível. Se o projeto é bom, se nós estamos vivendo num momento atípico de temperaturas altíssimas, ninguém pode negar isso, que realmente tem algo acontecendo e algo precisa ser feito. Você vai lá e simplesmente por desavenças políticas com o prefeito, você vota contra, você se abstém, que é o mesmo que votar contra, por birrinha, e prejudica toda uma cidade, né? Para a cidade, por causa de questões políticas. Eu me lembro que no meu início de mandato, com o prefeito Calil ainda, eu era oposição, né? E havia uma votação a respeito da Vilarinho. Mesmo sendo oposição, eu votei a favor, porque eu entendia que a cidade precisa, a região do Vilarinho, do Isidoro, precisava daquele empréstimo e que algo precisava ser feito naquela região, que anos após anos, depois de chuvas fortes, sofrem, né? Cenas lamentáveis são registradas, a imprensa noticia isso todos os anos. Então, não é porque eu tinha uma desavença de questões políticas partidárias que eu iria votar contra a cidade. Então, algumas pessoas, no sentido vereadores, têm votado contra em projetos que eu acho de suma importância, não para o prefeito, mas para a cidade. O senhor citou esse projeto, por exemplo, em relação à questão climática, né? Deu o exemplo aí do tempo seco e quente que a gente está vivendo, né, vereador? E realmente a gente falava sobre isso aqui no Tempo News hoje, desde o comecinho do nosso jornal. Mas quais outros projetos estão travados? Ou qual o projeto que está travado hoje na Câmara por birra política, vou usar aqui a expressão que o senhor usou, e que são importantes para a cidade, mas que não saem do papel, ou saem da votação, ou chegam à votação exatamente por essa disputa entre a família Azevedo, que o senhor colocou aqui, e a gente sabe que o grupo familiar também, pelo lado da prefeitura. Sim, como eu disse, o mais emblemático foi a questão da Vilarinho, porque é uma população que sofre há anos, é algo que foi desumano ao meu ver. E aí você deixar perder o prazo. Eu lembro de uma entrevista do presidente aqui, onde ele falou que o projeto iria ser votado, que faltava uma assinatura de um membro da família Azevedo. E por causa dessa assinatura, não entro na questão do pleito do vereador, no sentido buscar por aquilo que ele defende, por aquilo que ele briga. Mas você trocar a questão de um clube por uma questão de vidas na enchente, e aí deixar perder o prazo, e depois o presidente falou que não, mas há um vídeo daqui, numa entrevista que ele deu aqui no Tempo, onde ele fala que o processo estava parado por causa de uma assinatura de um membro da família Azevedo. Então isso é complicado. A chamada família Aro, nós temos liberdade, eu posso dizer que sou da família Aro. Nunca nos foi imposto de votar contra algo que nós entendemos que seja bom para a cidade. Nunca foi nos pedido isso. Eu, como disse, naquele momento onde estava um momento acirrado com o ex-prefeito Calil, eu votei a favor. E não houve pressão nenhuma sobre mim para votar contra. Ao contrário, teve pessoas que votaram contra, teve pessoas que votaram a favor. Eu tive a minha liberdade de votar a favor da cidade. Vereador, o senhor, na semana passada, durante as oitivas na Câmara Municipal de Belo Horizonte, aquelas, né, para discutir o processo de cassação contra o presidente da Casa, Gabriel Azevedo, o senhor o chamou de, eu vou abrir aspas aqui, Judas. Por quê? Olha, dentro do contexto da oitiva, foi falado na questão de legalidade sobre a atitude do Gabriel Gravador, como ele tem sido chamado,
E era o assunto então. E aí, nós observamos da questão justamente do que estava sendo falado de um quadro de Leonardo da Vinci, A Última Ceia. E na Última Ceia, Jesus se dirige ao amigo que, por coincidência, se chamava Judas. Então, o amigo que o traiu, né, o Judas, a ele foi chamado de amigo. Então, devido ao que estava sendo abordado, não na questão da legalidade, mas na questão da ética, da moral, do caráter, né, da lealdade, de pessoas que te olham no olho, falam uma coisa e faz outra. Então, quando naquele momento eu ligava para o Gabriel, eu liguei para o amigo. Foi essas palavras que ele também se dirigiu a mim. E como amigo, ele agiu como Judas. Agora, vereador, em qual momento essa relação com o Gabriel, ela ficou nesse nível em que está hoje? Olha, justamente nesse momento, porque eu me dirigi ao amigo, me preocupando com o amigo, né? Não era a ligação apenas do corregedor com o presidente da Câmara, né? Como corregedor, fiz chegar o conhecimento a ele, fui eu que comuniquei a ele sobre o pedido do PDT, então cumpri a minha função como corregedor de auxiliar o presidente. Agora, como amigo, fui traído, né? Fui exposto, ele não se preocupou comigo em momento nenhum. Eu tenho mensagem, lá na mesma eu fiz questão de mostrar o meu celular que todas as minhas mensagens estão salvas intactas. A mensagem do amigo, 12 delas foram apagadas e o questionamento é: por que apagou? Por que apagou? Quem não deve, diz o dito popular, não teme. Havia algo comprometedor? Vereador, ainda em relação a essa relação do senhor com o Gabriel Azevedo, com o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, o vereador Gabriel Azevedo, como que fica a relação do corregedor com o presidente da casa? Da mesma forma, assim como eu tinha uma relação boa, por exemplo, com o Léo Burguês, lembro-me bem que na última vez que conversei com ele, ele virou para mim e falou assim, ele tem o costume de chamar: ei, irmão. Ele virou para mim: irmão, fica tranquilo, eu sei que você está cumprindo a sua função como corregedor. Tranquilo, Crispim. E pegou na minha mão, tranquilo. Então, da mesma forma, a minha função como corregedor, como presidente, vai continuar a mesma, cumprindo de forma ética, não usando do cargo para benefício próprio, mas cuidando e zelando para o bom andamento da casa. A gente tem informação, vereador, de que o Ministério Público e também a Câmara Municipal vão assinar hoje um acordo para combater os ataques às vereadoras e vereadores no exercício de sua função na Câmara Municipal de Belo Horizonte. O que o senhor espera que seja priorizado nesse acordo? Olha, eu a princípio posso e quero crer que esteja errado. Parece uma encenação. A última vez que eu estive nessa casa foi justamente depois de um episódio triste, né? Eu estive à noite aqui com Adriano e Luciano e falei a respeito de um caso que eu tinha sofrido de um racismo dentro da Câmara Municipal. Se fosse algo sério nesse sentido, eu acho que eu deveria ter sido convidado para essa assinatura hoje como MP, porque se um vereador dentro da Câmara Municipal foi atacado, nesse ato, nesse cerimonial, ele tinha que estar presente. Será que o Ministério Público tem conhecimento da minha causa? Como está a investigação desse caso? Será que o MP teve, no mínimo, a coragem de procurar saber como anda essa investigação? Fica a pergunta. O senhor então não foi bem recebido ou não foi ouvido pelo Ministério Público? Olha, não me procuraram. Então, se querem realmente virar a página, se querem fazer com que o direito daqueles que forem eleitos democraticamente seja exercido, que eles tenham direito, homens e mulheres, negros e brancos, de desempenhar a sua função em segurança, sem ser atacados, achacados, sem sofrer violência de todo tipo, aquele que sofreu o caso recente não tinha que ter sido convidado. Afinal de contas, é o corregedor da Câmara Municipal da terceira cidade, da terceira capital do país. Não me convidaram.
O senhor não recebeu nenhum contato? Nenhum contato. Parece até uma música, né? Não me convidaram para essa festa que os homens armaram. Parece mais ou menos aí um cenário de uma música e soa no mesmo tom irônico. Vereador, a gente fala então sobre esse acordo, que é um acordo para combater os ataques a vereadoras e vereadores. O senhor sofreu recente caso de racismo, a gente falou com o senhor sobre isso aqui, acabamos de tocar nesse assunto. No dia a dia, como é que o senhor sente essa situação lá na Câmara Municipal? Olha, na Câmara Municipal, a gente assim, como tem um público diverso, eu me sinto assim tranquilo, apoio principalmente dos funcionários, né, tanto os efetivados como os assessores, né, os concursados, todo mundo ali a Câmara Municipal de Belo Horizonte, eu posso dizer assim, é literalmente uma casa do povo, onde todos são bem recebidos. Agora, a nossa sociedade, ela ainda precisa avançar. E para que haja avanço nesse sentido, eu acho que tem que haver punições, porque senão, infelizmente, um grupo pequeno, ele vai parecer que ele é muito maior, porque a impunidade, ela faz com que mais pessoas cometam crime. Todo tipo de crime, ele precisa ser combatido. E quando há impunidade, a sensação de segurança aumenta, não é assim? Nas violências, vamos chamar comum, o racismo é da mesma forma. Não há punição exemplar. Não havendo punição exemplar, os casos se repetem. Vereador, se a gente fala de um vereador, corregedor da Câmara Municipal de Belo Horizonte, a terceira maior capital do país, em que denuncia um caso de racismo e fala pra gente aqui ao vivo que não foi ouvido pelo Ministério Público, por exemplo, como é que a Câmara, como é que os vereadores, como é que a política, de forma geral, consegue falar para a população sobre o racismo? É muito difícil. Semana passada eu estava realizando uma reunião especial e me deparei com várias pessoas que chegaram lá olhando deslumbrado para o prédio, a estrutura da Câmara, e me confessaram que era a primeira vez que estavam pisando ali. E aí a gente sente que dentre a fala e realmente a prática ainda há um abismo, uma distância grande. Eu estive numa associação de cegos e conversando com o presidente de lá, ele virou para mim e falou assim, olha, o caso do senhor estou acompanhando, para mim como cego, como deficiente, eu me sinto representado pelo senhor, principalmente nesse caso, porque eu também sofro muito racismo, ele falou, muito preconceito pela a minha posição, a gente quando precisa acessar alguns espaços públicos no dia a dia. Então, eu olhando no sentido assim, exemplo, não visto, né, visto que ele é cego, mas eu torço para que o senhor avance, para que assim nos dê esperança de um mundo melhor. Esse acordo que prevê aí, né, o combate à questão de violência, enfim, em relação aos vereadores e vereadoras, a gente vem de um momento, vereador, muito complicado da Câmara Municipal de Belo Horizonte, onde o clima ficou mais difícil e mais pesado, podemos dizer assim, após denúncias de outros vereadores, denúncia do senhor, denúncia da vereadora Flávia Borja também, em relação à conduta do presidente da Câmara, Gabriel Azevedo. É exatamente ele que assina hoje, junto ao Ministério Público, essa tentativa, esse acordo de combate aos ataques a quem trabalha na casa, né, aos vereadores e vereadoras. O senhor disse aí que parece uma encenação. Sim. Os outros vereadores, como que eles receberam essa informação? Olha, os que eu tive a oportunidade de conversar também entendem que é uma encenação, né? Alguns, né, chegaram até a expressar isso. O doutor Célio Frois, por exemplo, que é uma pessoa sensata, um excelente vereador, ele falou a respeito disso, que deveria ser chamado outras pessoas. Eu, por exemplo, na oitiva que você mencionou aqui, citei o caso de uma servidora da casa que iria ser exonerada e não pôde por estar grávida. Então, para puni-la, essa é a palavra, mandaram que ela fosse trabalhar na empresa longe, no bairro Califórnia, longe
aonde ela mora, para ela ter que ser punida. Já que eu não posso te mandar embora, eu te puno te mandando para um setor distante. Como que a gente fala de assinar um tratado, tratando uma mulher, tratando uma grávida, tratando uma mãe dessa maneira? Porque o fato de ser mandado embora, isso faz parte, é questão política, do jogo político. Alguém que é comissionado, ele pode ser exonerado a qualquer hora. Mas quando você descobre que essa pessoa é uma mãe, para aqueles que dizem que mãe é sagrada, soa mais do que uma encenação, soa uma hipocrisia. Vereador, ainda em relação ao processo de cassação do presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, as oitivas começaram, o próprio presidente foi ouvido na quarta-feira. Quais são os próximos passos? Olha, os próximos passos agora são, se a defesa ou a acusação quiser ouvir novamente, né, alguns das testemunhas, e aí eles podem chamar. Caso contrário, o relatório vai ser feito baseado naquilo que foi ouvido, né? De tudo que foi feito até então, as testemunhas que depuseram, vai ser apresentado, a relatora deve apresentar e marcando a data, né? Até o dia 4, para que seja apreciada, caso, por exemplo, se ela dê prosseguimento para a cassação. Caso contrário, se ela indique, né, pelo arquivamento, encerra-se ali. Então, esse é o trâmite. Esse é o prazo no dia 4 de dezembro. Como que o vereador e corregedor da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Marcos Crispim, espera que a Câmara comece o ano de 2024? Olha, totalmente diferente. Esse ano de 2023, nós começamos ele muito empolgado. Eu lembro que no dia 1º eu estava na Câmara Municipal, né? Estive ali no primeiro dia do ano. Alguns até falaram, no primeiro dia você não vai tirar férias, vai viajar. Não. Precisamos começar um ano diferente, com muito trabalho, e que eu acredito tenho feito, procurado trabalhar incessantemente, né, independente do dia. Mas para 2024 eu espero que a condução da casa seja diferente. Nós estamos conversando com o vereador Marcos Crispim, do Podemos, ele que também é corregedor da Câmara Municipal de Belo Horizonte. No Café com Política, hora do bate-pronto. Vereador, o senhor conhece muito bem esse quadro aqui, já participou com a gente outras vezes. Algumas perguntas objetivas com respostas objetivas para a gente encerrar a nossa entrevista. Para começar, a relação da Câmara com a Prefeitura de Belo Horizonte. Boa. A Câmara dividida em 2 grupos? Sim. Gabriel Azevedo, em uma palavra. Como foi falado, Judas. A família Ara e a família Azevedo, qual a diferença entre elas? Olha, hoje eu diria que uma está acima das questões políticas do grupo político, pensando na cidade, que eu diria que é a família Aro. O acordo entre o Ministério Público e a Câmara para combater os ataques a vereadores e vereadoras. Eu quero crer que seja algo bom. Até então, acho que é uma encenação. Vereador Marcos Crispim, do Podemos, corregedor da Câmara Municipal de Belo Horizonte, foi o nosso entrevistado no Café com Política desta segunda-feira. Vereador, obrigada pela presença do senhor. O espaço está aberto, o senhor sabe disso, sempre para o senhor e para todos os vereadores de Belo Horizonte, para toda a classe política, porque aqui no Café com Política a gente dá espaço para todo mundo de forma igual, e acho que é um momento importante também da população de Belo Horizonte entender os rumos, né? Já que a gente caminha aí para uma eleição em 2024. Eu que agradeço, Thalita, é sempre um prazer estar aqui, porque reconheço sim que aqui é um espaço aberto, democrático, ouve todos, e por isso, sempre que convidado, estou aqui com prazer. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.